Boa tarde a todos, o meu nome é Luiz Henrique de Almeida, sou graduando em Letras Português e Francês pela Universidade Federal do Rio Grande e sou bolsista para o BIC FAPERGS no projeto de iniciação científica Memórias Fraturadas da Ditadura na Literatura. Tanto o projeto quanto essa comunicação que eu apresento hoje são supervisionados e orientados pela professora e doutora Luciana Coronel. A presente comunicação ela foi feita a partir do romance Antes do Passado, Silêncio que o Araguaia, da Liniane Hagbrum, que foi lançado em 2012. O título dessa comunicação é Antes do Passado, o trauma elaborado na ficção contemporânea. Então, o livro da Liniane, Antes do Passado, o Silêncio que o Araguaia, ele vai narrar a respeito, ele vai tentar reconstruir uma narração a respeito da memória do Silão Cunha Brum, que foi guerrilheiro na Guerrilha do Araguaia. A Guerrilha do Araguaia aconteceu no final dos anos 60 para o início dos anos 70 e tinha como objetivo se opor à ditadura civil-militar que teve início no ano 64. Essa oposição à ditadura civil-militar seguiria a filosofia de ir até o norte do país, numa região esquecida e negligenciada pelo governo brasileiro da época, e aí que é negligenciada ainda hoje, para lá disseminar a filosofia marxista e conseguir integrantes camponeses que pudessem fazer uma barreira, uma oposição à ditadura civil-militar da época. A região específica do Araguaia para onde eles foram enviados é a área do Bico do Papagaio. E a guerrilha do Araguaia foi descoberta pela ditadura civil-militar no início dos anos 70, durante o Ato Institucional 5. O Ato Institucional 5 estava em voga nessa época. E esse ato é importante porque é a partir desse ato que a gente chama o período dos anos de chumbo da ditadura civil-militar, pois esse ato legitimou todo tipo de violência, o sumiço de corpos, a tortura e o assassinato pelas forças militares. Os guerrilheiros eram então enviados para a área do Bico do Papagaio e, visto que aquela região era muito empobrecida, eles lá criavam postos artesianos, forneciam a educação básica, o ensino básico à população local e também forneciam medicamentos, tratamento odontológico e médico para a população que vivia naquele lugar. O livro vai narrar, então, a memória, vai tentar reconstruir, a partir da narração, a memória do Silão Cunha Brum, que foi guerrilheiro do Araguaia. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, então ele é gaúcho. Depois ele foi para a metrópole do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. De Porto Alegre foi para São Paulo, e de São Paulo foi enviado para a região do Araguaia. Os guerrilheiros todos faziam parte do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Ali eu coloco o massacre do corpo da memória, por quê? Porque os militares eram cerca de 70 guerrilheiros. A grande maioria foi morta pelos militares e os corpos foram desaparecidos, inclusive o de Silão Cunha Brum, que até hoje suas ossadas não foram encontradas. E a gente. E os estudiosos dessa área específica falam de uma dupla morte, do corpo e da memória, porque não se constitui uma memória coletiva a respeito do massacre da Guerrilha do Araguaia. Uma memória coletiva que seja capaz de atravessar as camadas sociais e constituir a memória oficial do Brasil. Não ocorreu isso. Contextualização do romance. A Liniane Hagbrum é sobrinha afilhada de Silão Cunha Brum. Então a escritora, apesar de ser sobrinha afilhada do Silão Cunha Brum, nunca conheceu ele, porque o Silão foi visto pela última vez no ano de 1971, durante o batizado da Liniane. A gente vai utilizar o método da economia da ausência, o conceito de economia da ausência, para analisar o livro. Esse conceito é do Roberto Vecchi, 2014. Esse conceito vai afirmar que a busca do passado a partir de reminiscências, a reconstrução de uma memória passada a partir de rastros. E é o que o livro faz, porque o livro é constituído de diversos materiais que são rastros. Por exemplo, há fotografias do acervo particular da autora que presentificam o rosto de Silon, que é um desaparecido político, não deveria ter rosto. Mas a autora coloca essas fotografias como uma forma de presentificar seu rosto. Então ali a gente vê o Silon quando jovem, com a família e amigos, e o Silon quando pequeno, criança. E então a narradora faz esse movimento interno e externo. Interno de mostrar que ele era alguém numa família, ou seja, ele tinha pais, ele tinha mãe, ele era um tio, ele era um irmão, ele era um filho, e também o movimento externo, ele é um guerrilheiro, ele era um guerrilheiro. No livro também é trazido recortes de jornais e revistas que informam vagamente a respeito da Guerrilha do Araguaia durante os anos 90, os anos 2000, e de vez em quando referenciam Silon. A autora também vai até a região do Araguaia a fim de colher testemunhos dos camponeses que vivenciaram a época do massacre, e ela costura esses testemunhos com
toda a sua narrativa. E a gente também evidencia a ficcionalização de 10 cartas remetidas à avó Loia, mãe de Silon, que hoje é falecida. Essas cartas são importantes para o atravessamento. Nós consideramos essas cartas importantes para o atravessamento e elaboração do trauma na narrativa. Porque essas cartas à avó Loia, que já é falecida, que nunca teve informações do filho antes de morrer, servem como forma de reunir todos os elementos distribuídos no livro, todos esses outros rastros e refletir sobre isso. O nosso objetivo, então, é identificar e analisar o trauma nos depoimentos dos camponeses do Araguaia e na família Brum. E nós vamos utilizar a teoria do trauma do Seligman Silva, que ele vai dizer que o trauma é um passado que nunca passa, é um passado para sempre presentificado. E que as pessoas, os sobreviventes que testemunham, eles usam a imaginação para narrar o trauma, pois eles têm que se colocar afastado da violência daquele evento traumático que é presentificado nos dias de hoje para narrá-lo. Então eles têm que se colocar a parte do que lhes causou trauma, como se aquilo fosse uma ficção. Então aqui a ficção não é oposta à verdade, a ficção aqui é uma maneira de narrar a complexidade de um trauma, a complexidade de um evento traumático. O nosso método é pesquisa bibliográfica, então a gente vai usar a economia da ausência e os textos teóricos sobre o trauma. Tendo isso em vista, vamos partir para o romance. Nessa cidade, todo mundo tem medo de falar. Todo mundo tem um medo muito maior, diferente, eu diria. Alguém andou espalhando por lá que nós, os familiares dos militantes comunistas, estamos preparando uma vingança e por isso viajamos para lá de tempos em tempos. Não sei dizer o que considero uma revanche. Para alguns, acho que seria olho por olho, dente por dente. Para outros, uma variante muito particular do que chamamos de justiça. Não aprenderam, vó, que justiça é responsabilidade do Poder Judiciário. Esse trecho está presente nos capítulos epistolares, e eu destaquei ele para mostrar como que, quando a Liniane viaja até lá, a narradora evidencia pra gente que aquela região, que aqueles camponeses que vivenciaram o massacre são traumatizados ainda, porque não teve elaboração desse trauma. Então, quando ela chega até lá a fim de colher testemunhos e se constituir como testemunha a partir da escuta de outrem, ela encontra inúmeras barreiras, porque há narrativas fomentadas durante essas gerações que passaram, esses anos que passaram da guerrilha até agora, mais de 50 anos, que dizem que os familiares querem vingança, mas não é isso, eles querem a verdade. E aí vinha em detalhes de torturas físicas e psicológicas que me eram incompreensíveis e desencadeadas. Dizia e repetia a palavra judieira, mas parecia anestesiado pelo próprio efeito da repetição dos relatos. Fui perdendo a concentração, perdendo meu olhar por entre a porta que dava no outro cômodo da casa. Aqui Iraniane está narrando a respeito do testemunho do seu Pessi. A autora narra a respeito do testemunho do seu Pessi, que vivenciou o massacre da guerrilha do Araguaia como camponês, foi torturado pelos militares e teve seu irmão morto. Ela vai até lá escutar o testemunho dele, mas em determinado momento ela não consegue mais prestar atenção nesse testemunho, porque ela começa a se distanciar em seu próprio interior, ela começa a se afastar dentro de si mesma, porque a gente considera que aqui, segundo a teoria do Seligman Silva, há uma dupla barreira, porque tanto a Liniane é uma testemunha do trauma infligido na família Brum pela desaparição forçada, pela ausência forçada, pelo assassinato de Silon, quanto o seu Pessi é testemunha do massacre da guerrilha do Araguaia. Então aqui eles teriam que transpor essas duas barreiras de ambas as partes para que houvesse realmente essa escuta. Só que Liniane se perde em meias palavras do seu Pessi. Então essa mulher, que ainda vive a herança do jugo, estava apavorada quando cheguei à sua casa. Depois avaliei ser normal tanta emoção. Também eu estava muitíssimo tensa. Também eu carregava desconfiança. E mesmo temendo, vó, Dília abriu sua casa e me recebeu. E o que me disse saiu num jorro só, como se quisesse despejar de uma única vez o que sabia, para que eu fosse logo embora. A Dília é uma peça fundamental, uma testemunha fundamental para a elaboração do trauma da família Brum, porque a Dília, a Dília é filha de Maria dos Anjos, que foi cozinheira na fazenda Consolação, que serviu como prisão aos guerrilheiros. Dentre esses prisioneiros estava Silon Cunha Brum. Então, tanto Dília quanto a mãe dela conheceram Silon. E a Dília vai afirmar para a Liniane que um dos últimos desejos de Silon era voltar para o Rio Grande do Sul, pedir o perdão dos pais, se despedir da família, mesmo que isso significasse que depois ele teria que voltar para morrer. Aqui, por mais que haja desconfiança, fruto do trauma, é isso que a gente considera que essa desconfiança é fruto do trauma, por parte de ambas, elas conseguem atravessar isso, porque a potência do testemunho de Dília, nesse caso, consegue atingir Liniane de tal forma que ela vai reproduzir essa narrativa para a avó dela. E assim ela começa uma ressignificação do próprio trauma dentro do livro.
Vejo tudo isso, vó, e às vezes não basta. Não coloco o pensamento no lugar do sentimento. Então eu saio, calço tênis e saio na esperança de que de certas sensações se desprendam, pela força do vento se dissipem indo embora. Caminho e caminho para ajudar a forçar os pensamentos. Hoje foi assim, caminhava e caminhava e de repente cheguei a uma praça. Fui passando e por onde olhava, vó, via criança bem pequena, um menininho no colo da mãe, outro bebê ainda gordinho no colo de outra mãe. Andava e andava e parecia que todos os bebês e meninos muito pequenos, suas mães, parecia que todos eles tinham ido passear na praça. Foi quando olhei de novo e no ástimo me lembrei do que nem sei, mas sei, recordei a senhora com o tio Silon no colo. Ele dizia as primeiras palavras, dava os primeiros passos, fazia caretinhas para a senhora. Caretinhas, vó. Seus braços, as pernas dando os primeiros passinhos, eu andava, vó. E todo mundo era você, era ele. Só tinha vocês dois no mundo. Parecia um sonho e não parecia. Aqui é um trecho já retirado no final do livro. Aqui a gente percebe que o trauma de Liniane, o trauma da família Brum, que a narradora evidencia aqui, é para sempre presentificado, porque a própria narradora, ela vê os ossos da avó falecida e do Silon nos ossos das mães e dos filhos na praça. Ou seja, a gente defende que o trauma não pode ser extinto. O trauma vai estar sempre presente na vida da Liniane, mas aqui ela começa a ressignificar esse trauma a partir das informações que ela obtém dos testemunhos dos camponeses para reconstruir uma memória e atualizar a memória do tio padrinho. Não, vozinha, não é que seja te abandonando. Como poderia deixar para trás o que faz parte de mim? Seria como morrer um pouco, seria deixar de ser. E vó, sinceramente, esse espaço tão nosso que foge até mesmo da minha compreensão, esse tempo antes do passado, vozinha, vai ser sempre o lugar de tio Silon, o recanto dele íntegro inteiro. O lar onde passamos a limpo sua vida e feições, nosso canto de polir palavras com panos plácidos e puros, e ponto. Esse é o trecho da última carta que a Liniane ficcionaliza, que a narradora ficcionaliza para a avó dela. E aqui a narradora se despede da avó. Ou seja, a gente percebe que a partir dessa trajetória narrativa em que evidencia as viagens à região do Araguaia e ali a partir do relato de outras pessoas que têm a memória que tem memória do tio, que tem lembranças do tio padrinho dela, ela consegue atualizar essas informações e assim ressignificar o próprio trauma. Conclusão. Trauma dos camponeses. A gente defende que o trauma dos camponeses não é sanado pela narrativa, não é sanado pela narradora, porque cada um resolve o próprio trauma. O trauma dos camponeses começa a ser elaborado na narrativa, porque, visto que aquela região é uma região negligenciada pelo Estado brasileiro, não houve escuta ali, não houve elaboração do trauma por parte daqueles camponeses que vivenciaram o massacre da guerrilha. Então, quando a Liniane vai até lá e dá a oportunidade de fala para eles e ela escuta eles, ali começa uma elaboração do trauma dos camponeses, mas termina por aí. A Liniane, o objetivo da narradora não é elaborar o trauma dos camponeses. A gente defende que o trauma da família Brum tem que ser constantemente ressignificado e elaborado. E a Liniane potencializa essa ressignificação, essa elaboração, quando ela vai até a região do Araguaia e colhe esses testemunhos. É a partir dessas informações que ela consegue ressignificar. É a partir das informações que Dília deu, por exemplo, que o tio padrinho queria voltar para o Rio Grande do Sul para se despedir da família, que ela consegue começar a ressignificação e do trauma para voltar à vida. Bem, termino por aqui. Essas são as minhas referências. As imagens de rostos do Silon Cunha Brum e da família dele começam daqui. Menos essas imagens aqui, que são de soldados. As imagens de soldados não estão presentes nos livros, mas as imagens da família de Silon e da mãe dele, aqui é a mãe dele e o pai dele nessa imagem aqui, estão presentes nos livros, no livro da Liniane. Essas são minhas referências. Agradeço a todos.